Olá, galera! Começa a partir de agora a ação e emoção de mais uma revista semanal, mais uma edição do nosso Mundo PBA. Mundo PBA, que você sabe, amiga e amigo de todo o Brasil, traz todos os detalhes para você do que acontece na principal competição brasileira e mundial de montaria em touros. Hoje vamos dar muito destaque à PBR Teams, que começa já nos próximos dias, hein? Dia 11 já começa o PBR Teams. O Antônio vai explicar tintim por tintim, detalhe das equipes, as atuais campeãs, quem briga por título, os nomes que estão em cada equipe e também vamos já esquentar o clima para a próxima etapa. Afinal de contas, São José do Rio Preto é a nossa próxima parada. Serão, olha só, 4 dias de competição, tá, gente? 4 dias de competição. A gente até também vai explicar o porquê desse formato novo, excepcionalmente nessas próximas semanas. Tudo isso e muito mais aqui no nosso Mundo PBA, onde você é nosso convidado e nossa convidada especial para conferir tudo sobre os 8 segundos mais eletrizantes do esporte. Tô nessa com a parceria, meu grande amigo Antônio Moraes. Antônio, sempre uma alegria estar contigo. Tem muita coisa interessante para a gente falar hoje. Claro que todo programa tem, mas com a expectativa da PBA Teams e da volta da PBA Brasil após quase um mês, de intervalo, tem muita coisa que vai deixar o público ligado junto com a gente. Mais uma vez, uma honra estar contigo. Muito obrigado, Ivan. Muito bom estar de volta aqui no Mundo PBR, como você disse. Tem muita coisa que a gente está na espera. Volta da PBR Brasil após 3 semanas sem etapa da primeira divisão. A gente teve uma etapa em Ijaci, Minas Gerais, na PBR ACF Tour. E, é claro, o começo da temporada PBR Team Series 2026. Formato que chegou para revolucionar o esporte de montaria em touros, dando mais visibilidade para marcas, os competidores agora ganhando salário. Então já é um futuro um pouquinho mais garantido para os nossos competidores. E tudo isso vai começar já nesse final de semana. E a gente vai poder falar para vocês sobre tudo o que vai acontecer agora. Então venha junto com a gente aqui na tela do Band Esportes para conferir mais uma edição do nosso Mundo PBR. E é o seguinte, vamos falar já desse final de semana, porque a primeira etapa da PBR Teams será em Fort Collins, no Colorado. E o amante da montaria em touros vai poder assistir todos os eventos. Isso é muito legal, tá, gente? Com transmissão em português, através do canal oficial da PBA Brasil no YouTube. Lembrando, com a parceria do João Vilela e o nosso Antônio Moraes. João Vilela, que excepcionalmente está no Brasil, essa semana. E aí depois volta para a faculdade, volta para estudar, o menino volta para os Estados Unidos, mas tudo segue com a dupla, certo? Com certeza. O Joãozinho vai estar tomando conta das transmissões até mais ou menos o mês de outubro. Mas depois a gente volta na dupla dinâmica e lembrando que a final do PBR Teams é em Las Vegas, a cidade das luzes. A gente vai poder trazer todas as emoções diretamente da T-Mobile Arena. Então, Joãozinho, um abraço para você, que ele vai estar acompanhando também cada transmissão nossa. É muito bom ter o Joãozinho nessa equipe, assim como você, Ivan. Grande abraço, João, que está mandando muito bem nas narrações do canal da PBA Brasil. Então, você vai conferir toda a jornada da PBA Teams no canal da PBA Brasil no YouTube. Lembrando que a PBA Team Series foi criada em 2022. E o equilíbrio do campeonato é tão grande que em 4 temporadas tivemos 4 campeões diferentes, ou seja, 4 times conquistando títulos, um a cada ano. E esse ano a disputa promete ser ainda mais acirrada. Vamos então conferir os times que já conquistaram esse torneio. Então vamos lá, 2022, aí o Antônio lembra de todos os detalhes. Nashville Stampede. É o time que entrou na lanterna durante a temporada, teve o pior desempenho, entrou na 8ª posição na disputa final em Las Vegas, mas foi perfeito na Cidade das Luzes e saiu como o primeiro time campeão mundial do PBR Team Series. Já no ano seguinte, o time que todo mundo já esperava o título mundial, o Texas Rattlers. O Texas Rattlers, sim, foi o favorito, teve um desempenho extremamente constante na temporada de 2023. Aí ele conseguiu finalmente se consagrar campeão contra o seu maior rival, porque na disputa final foi Texas Rattlers e Austin Gamblers, e o Texas acabou levando a melhor. Já no ano seguinte, Austin Gamblers, o time que foi bicampeão da temporada regular, vamos lembrar semana passada, que a gente explicou um pouquinho como funciona. O time com o melhor desempenho durante a temporada regular, antes da final em Las Vegas, tem o título da temporada. Depois, volta tudo 0 pontos. O time que vencer em Las Vegas é o campeão mundial. E o Austin Gamblers, no primeiro ano que não foi campeão da temporada,
foi campeão mundial em 2024 com a liderança de José Vitor Leme, Dalton Castle, Kaique Pacheco, Lucas Divino, Ramon de Lima, grandes competidores do Brasil, trouxeram a fivela mais almejada do planeta. E o atual campeão é o Carolina Cowboys, agora com o seu assistente técnico, 3 vezes campeão da final mundial individualmente, Robson Palermo. É um time espetacular e vai querer ser o primeiro time a defender o cinturão, ser o primeiro time com 2 títulos mundiais. E lembrando, né, nós temos nessa temporada muito equilíbrio, são times muito fortes. Vamos aproveitar então, trazer também as equipes que não conquistaram títulos, né? Porque nós já falamos dos 4 campeões, nós também tivemos aquelas equipes que ainda sonham com o seu primeiro troféu. Tem o Florida Freedom, o Arizona Ridge Riders, o New York Mavericks, o Missouri Thunder, o Kansas City Outlaws e o Oklahoma Wildcatters. Óbvio, Antônio, que a gente vai falar daqui a pouco de cada time, né? Expectativa para essa temporada, mas fazendo um apanhado geral do que a gente já teve desses 4 anos. O que você viu dessas equipes que ainda não conseguiram conquistar o título da PBA Teams? Bom, pela liga ser muito nova, alguns times já conseguiram encaixar o elenco mais certeiro, que é o caso do Austin Gamblers, o Carolina Cowboys principalmente, o Texas Rattlers. Então são times agora já consolidados. E todo ano eles têm a chance de aumentar o seu elenco com o draft da PBR Team Series, mas um time muito perigoso que ainda não conseguiu encaixar todas as peças na hora que precisa foi o Florida Freedom. Foi eliminado na primeira noite que se apresentaram em Las Vegas do ano passado, mas tem o atual MVP, que é o João Krimber, atual campeão mundial também, Thiago Salgado, que foi vice-campeão do MVP, o competidor com a maior somatória de pontos ao longo da temporada, sem contar a experiência de João Lucas Campos, que foi finalista brasileiro, finalista mundial também da PBR, e com novos reforços, como Austin Richardson, um dos melhores amigos do Joãozinho, Ethan Winkler, grandes nomes agora compondo esse elenco. Então é um time muito perigoso. Muitos jovens atletas, mas que tem uma constância já de veteranos. É um time para a gente ficar de olho, assim como o Arizona Ridge Riders. Tem a liderança do Eduardo Aparecido, seu braço direito, que é o Luciano Henrique de Castro, primeiro tríplice coroado da PBR Brasil, e agora com novos reforços como o Vitor Manuel Dias, Murilo Henrique da Silva, é um time também muito perigoso. E aí, Antônio, eu vou falar o seguinte, né? Antes da gente você já destacou bem na manchete a expectativa de alguns times já para a próxima temporada. O que você traz em lembrança do título do ano passado, do Carolina Cowboys, campeão pela primeira vez de 2025, campeão pela primeira vez da PBR Teams no ano de 2025? Bom, Carolina sempre foi um time muito forte, mas assim, não conseguia encaixar as peças. Mas no ano passado chegou a dominar a temporada regular, mas estava sempre ali brigando, e brigando muito bem. Aí chegou em Las Vegas, Clay Guy na estrela do time, Derek Colbaba, outro grande competidor, já começou muito bem. Já tinha vencido esse jogo contra o Nashville Stampede, seu maior rival, Carolina e Tennessee. Então eles já começaram muito bem a final da PBR Team Series. Jess Lockwood, Cooper Davis, que hoje se aposentou das arenas, foi uma batalha épica. Eles não deram nenhuma brecha, não perderam nenhum jogo e com isso conseguiram pela primeira vez o título mundial e esse ano eles vão estar retornando muito fortes também. Algumas faltas, como Clay Guy ainda não está 100% liberado por conta de uma lesão que ele sofreu, teve alguns coágulos de sangue no seu cérebro, mas a gente espera que até o final ele possa retornar e ser essa peça fundamental do elenco do Carolina Cowboys. Ele que foi o melhor competidor da final do PBR Team Series, teve a maior quantidade de montarias válidas, então a gente pode sim esperar que o atual campeão possa defender esse cinturão e ser o primeiro time bicampeão mundial. Mesmo a competição sendo muito recente, Antônio, 2022, estamos indo para a 5ª edição do PBR Teams, já tem algumas rivalidades, você, por exemplo, citou Carolina, Tennessee, já há alguma rivalidade entre equipes, já há grandes rivalidades dentro das equipes, mesmo a competição ainda sendo muito recente? Tem sim, tem os confrontos oficiais da PBR Team Series, os dois times do Texas, o Texas Rattlers e o Austin Gamblers têm essa rivalidade, também tem Nashville Stampede e o Carolina Cowboys, New York Mavericks e o Florida Freedom, os dois times da Costa Leste, os dois times do Missouri, Kansas City Outlaws e o Missouri Thunder. Então esses são os confrontos oficiais. Mas saindo do oficial,
tem uma grande disputa entre o Austin Gamblers e o Florida Freedom. Um já tem o título mundial e o outro tem o atual campeão mundial. É um confronto que a gente vem acompanhando já tem alguns anos, principalmente depois da entrada do João Klimber oficialmente para o PBR Team Series. Essa briga está sendo muito interessante e o Florida Freedom, por enquanto, está levando a melhor em quantidade de vitórias e derrotas contra o Austin. Bora então com o próximo assunto e para a gente se acostumar então com os times da PBR, vamos conhecer então os atletas que compõem cada time, cada elenco. Começando então com os atletas do Arizona Ridge Riders. Aí na tela para você, que tem Eduardo Aparecido, Luciano de Castro, Elismar Souza, Murilo Henrique, Nick Tetz, Everton Natan e Vitor Manuel Dias. Que apanhado você faz desses atletas e o que você espera do Arizona para essa temporada, Antônio? É um time de veteranos com um apoio muito bom dos jovens talentos. Eduardo Aparecido já tem 15 finais mundiais. Luciano de Castro completou a sua 7ª final mundial no ano de 2026. Elismar Jeremias, competidor que demorou um pouquinho para chegar na PBR, mas desde que chegou está fazendo um excelente trabalho. Era do Florida Freedom, agora pertence ao elenco do Arizona Ridge Riders. Murilo Henrique, finalista em Barretos. Vitor Manuel Dias, finalista da PBR Brasil. Nick Tetz, que é bicampeão canadense. E é claro, a gente não pode deixar o Everton Natan de Souza, ele que foi o campeão do Barretos International Rodeo, time muito consolidado e consegue encaixar todas as peças muitas vezes. Bora conferir então o próximo time que a gente vai trazer na tela do Mundo PBR para você. Então nós temos ali ó, os atletas do Austin Gamblers. Denner Barbosa, Vinícius Pinheiro, Lucas Divino, Dalton Casel, Sage Steele, esse nome, aliás, que timaço, hein? Callum Miller e Kaique Pacheco, Antônio. É o Denner Barbosa, campeão brasileiro de 2016. Vinícius Pinheiro Corrêa, adquirido na temporada passada. Lucas Divino é o único competidor original do elenco do Austin Gamblers. Depois da saída do José Vitor Leme, ficou só Lucas Divino desde a primeira temporada. Dalton Castle, vice-campeão mundial de 2025, top 5 de 2026. Sage Steele Kimsey, top 3 da PBR mundial. Callum Miller, o astro australiano e o campeão mundial, o único bicampeão por equipes, Kaique Pacheco, campeão mundial individualmente em 2018, campeão com o National 2022 e campeão com o Austin em 2024. Um time que sofre um pouquinho com a inconstância, mas também é um time que a gente não pode deixar de fora do jogo. Cara, eu gostei do nome da constelação desse elenco do Austin Gamblers. Agora nós vamos com o Carolina Cowboys. Na tela, então, para você, a gente enche a tela aí do Mundo PBR para você conferir. Clay Guyton, Jazz Lockwood, Adriano Salgado, Thiago Salgado, Keisha Whitehorse, Guilherme Valeiras e também o Jadon Reyes. O que você espera do Carolina? É um time que mudou bastante seu elenco. O Clay Guyton é o MVP da final, ainda está fora por conta de uma lesão. Jazz Lockwood, bicampeão mundial, o bicampeão mundial mais novo da história da PBR. Adriano Salgado, ele foi finalista da PBR Brasil, inúmeras vezes finalista mundial. O seu irmão caçula, o Thiaguinho Salgado, que foi o vice-campeão do título de MVP da temporada irregular, adquirido do Arizona Ridge Riders, o Keyshawn Whitehorse, também multifinalista mundial, competidor muito experiente e vai ajudar a trazer um ânimo para os competidores. O Guilherme Valeiras, que foi um fenômeno aqui do Brasil, foi adquirido pelo Carolina, saiu do time Oklahoma Wildcatters e, é claro, nova contratação, o Jaden Hayes. Time com vários novos talentos chegando, mas contando com esses três já mais experientes do elenco, Adriano, o Jazz e o Clay, acredito que vai dar muito bom para o atual campeão mundial. Aliás, você está conferindo que tem alguns atletas aí que têm ainda os uniformes que não são do Carolina Cowboys, ou seja, são recentes aquisições, assim como a gente vai ver também, né, Antônio, em outras equipes. São aquisições feitas agora para essa janela, vamos dizer assim, de intervalo entre a última edição da PBR Teams e a edição de agora. Exatamente, é o off-season trading, que acontece em todos os esportes americanos, então está acontecendo da mesma maneira na PBR Team Series. Tem off-season trading e também tem a janela de transferências durante a temporada. Vamos lá então com agora o Florida Freedom. Como vem aí o elenco do Florida Freedom para esta temporada? João Lucas Campos, Bruno Carvalho, Alex Cerqueira, nosso John Klimber campeão do mundo, Ian Vitor Cunha, Austin Richardson e Ethan Winkler. O que você espera? Qual é a sua expectativa para a equipe da Liberdade da Flórida, o Florida Freedom? Esse ano a águia vai voar. João Lucas Campos,
já um talento nato. Bruno Carvalho, um dos competidores mais técnicos, também adquirido do time Arizona Red Riders. Alex Cerqueira já faz alguns anos que está com o Florida Freedom. João Klimber foi a primeira escolha do draft de 2024 e acredito que nunca vai sair do Florida Freedom. Ian Vitor Cunha, nosso astro acriano, mostrando a força da floresta em cada montaria. Austin Richardson, que foi contratado pelo Nashville Stampede, agora pertence ao Florida Freedom. E o Ethan Winkler, um dos melhores amigos do Joãozinho, com certeza vai ser um excelente reforço. E vamos lembrar que esses competidores são os protegidos, os competidores que têm contrato assinado e não podem ser negociados sem a aprovação da equipe técnica e os gerentes das equipes. Também completam os outros competidores como free agents, os agentes livres, que eles podem assinar com outros times sem autorização direta da equipe técnica do time que é contratado. Agora a gente vai trazer para você a equipe do Kansas City Outlaws. E você vai observar um detalhe. Tá vendo aí na tela? São 8 competidores. Por quê? Tem o nosso João Paulo Velasco. Então vamos ao time. Natanael Serra, Sandro Batista, Maicon Caliston, Cássio Dias, Eric Henrique, Heitor Santos, Colton Havelow e João Paulo Velasco. E aí, lembrando, João Paulo Velasco foi draftado esse ano, daqui a pouco a gente vai falar mais do João Paulo pensando no Kansas City, mas quero que você fale agora, Antônio, do time num todo. O que você espera desses atletas e qual a sua expectativa para o desempenho do Kansas City nessa temporada? Bom, eu acredito que se não o elenco mais forte, mais pesado, um dos. Porque Cássio Dias, campeão mundial de 2024, campeão brasileiro de 2022. Sandro Batista, uma máquina de montarias, foi campeão do Last Cowboy Standing e do Iron Cowboy no mesmo ano. Maicon Calisto Rocha, um dos competidores mais constantes na PBR Team Series. O Heitor Santos Ferreira, competidor de extrema qualidade. João Paulo Velasco, líder do Brasileirão. E Colton Havelow, uma das peças mais importantes desse elenco. Sempre que precisa de uma nota alta, entra o Colton para resolver o jogo. E olha só os dois competidores que ainda tem de sobra desses principais. Natanael Serra Aires, que foi contratado no ano passado, muito bom competidor e pode jogar ele em qualquer animal que ele não vai abandonar, não vai largar a traia. E Eric Henrique Domingos, um dos competidores mais constantes que já passou pela PBR Brasil. E ele vem crescendo muito com a liderança do campeão mundial Guilherme Marque e JW Hart, os dois técnicos do time. Vamos agora falar então de João Paulo Velasco. Ele vem draftado para essa temporada, a gente até falou com ele na última edição da competição que tivemos em Americana, e ele falava, não, meu foco é o Campeonato Brasileiro, e aí depois eu volto meus olhares para a PBR Teams. O que você espera dele nessa transição entre a liderança do Campeonato Brasileiro e também nessa sequência a participação da PBR Teams? Que deve mexer muito com a cabeça do atleta, né, Antônio? Com certeza, mas uma coisa que eu gosto do João Paulo, ele consegue manter o foco em uma missão de cada vez. Então ele já conversou com a equipe técnica e a gerência do Kansas City. Ele foi liberado até a final nacional em Barretos, então ele vai ficar todas as etapas até a final nacional em busca do título brasileiro e só depois de Barretos ele vai para os Estados Unidos. Na teoria... Barretos de 20 a 23 de agosto, então só depois da penúltima semana de agosto ele vai para a disputa da competição, ou seja, então ele fica setembro e outubro, seria isso? Exatamente. Perfeito. Então, o João Paulo talvez demore um pouquinho, atrase um pouco essa virada de chave. Essa transição para os touros americanos. Mas a gente acompanha as montarias do João Paulo, muito ágil, muito rápido, tem uma, vamos dizer assim, uma ferocidade a bordo do touro, uma vontade de vencer os melhores animais. Então eu acredito que esse período de transição não vai ser muito longo, mas por ele chegar justamente após Barretos, pode demorar um pouquinho mais para ele se adaptar do jeito que a gente vai ver ele no futuro. Antes da gente falar do Missouri Thunder, eu ainda quero falar do João Paulo Velasco, porque, Antônio, você viu nesses 4 últimos anos muitos atletas brasileiros fazendo essa transição. Quais são os pontos-chave que você destaca que os atletas precisam ter para se adequar mais rápido a essa passagem? Porque é uma mudança de país, é uma mudança de competição, é uma mudança de nível de touro, é uma mudança de sociedade, de cultura. Eu não estou questionando o potencial econômico, estou falando de ideias culturais e ideias de sociedade. Culturas diferentes. Exatamente, culturas completamente diferentes. Quais são as dicas, os toques que você dá para os atletas, gente que você já viu, dessa adaptação ser mais rápida, poder ser mais rápido? Bom, acredito que é chegar com a mente aberta, chegar com vontade de aprender, melhorar
e está rodeado de pessoas de coração bom, de índole boa e, é claro, sempre grandes campeões. Então, junta com o Kaique Pacheco, com o Cássio, com o José Vitor Leme, o João Krimber, você se rodear de campeões, isso vai acelerar muito o seu crescimento em qualquer ramo da vida. Então, eu acho que isso é uma peça muito importante para os competidores indo para os Estados Unidos. Chega com a mente aberta, abrace essa cultura que vai ser o seu lar nos próximos 10, 15, 20 anos da sua carreira. Então, precisa, sim, já se adequar, porque é assim que todos os grandes campeões fizeram. Adriano Moraes, José Vitor Leme, Kaique Pacheco, Silvano Alves, eles abraçaram a cultura americana, se sentiram em casa, porque a gente sabe que sempre que a gente está em casa, a gente acaba competindo melhor. Bora então com mais uma equipe que estará presente na PBR Teams de 2026. É a vez do Missouri Thunder. Vamos então com o time de Missouri, com Miguel Alves de Jesus, Felipe Furlan, Macaulay Leader, Cade Madsen, Júlio César Marques, Paulo Eduardo Rosseto e o Maverick Smith. Diz aí, Antônio. É o vice-campeão mundial, perdeu por uma montaria contra o Carolina Cowboys, Miguel de Jesus. Um competidor muito experiente, muito constante, mas que a gente vê sofre muito com lesões, assim como Felipe Furlan. Passou por uma cirurgia, ficou quase 5 meses fora de competição. Depois chega Macaulay Leather, campeão da PBR australiana, grande competidor, mas ainda não conseguiu se encaixar nos Estados Unidos. Já o Cade Madsen foi um monstro na sua primeira temporada. Depois que ele fez a estreia no PBR Team Series, tirou 2 anos em missão religiosa, agora está de volta ao elenco do Missouri Thunder. Júlio César Marques, outro grande nome do Brasil, pertencia ao elenco do New York Mavericks, agora foi adquirido pelo Missouri Thunder e está sentindo muito bem ao lado de grandes brasileiros. O capitão Paulo Eduardo Rosseto, nosso ambidestro, liderando mais um ano, e Maverick Smith, um gigante desse esporte. A gente tem que ficar de olho no vice-campeão, porque esse ano já sentiu o gostinho da vitória, então vem em busca do ouro. Vamos então ao primeiro campeão, da história da PBR Teams, a equipe do Nashville Stampede. Como vem então a equipe do Nashville Stampede aí na tela para você, com Daniel Feitosa, com Gustavo Luiz da Silva, Alan de Souza, Rogério Venâncio, Riquelme Silva, e a gente vê ali aqueles 2 sinaizinhos da cruz, que geralmente a gente vê quando o atleta está lesionado, Corey Jesus e também o Daylon Swearingen. O que a gente pode esperar desse ano do Nashville e a lesão desses 2 atletas também que podem atrapalhar o desempenho da equipe no PBR Teams. Exatamente, 2 times com um elenco cheio de estrelas. Kansas City Outlaws e o Nashville Stampede. Daniel Caetano Feitosa, um dos maiores nomes do rodeio brasileiro. Gustavo Luiz da Silva, tríplice coroado da PBR Brasil. Alan de Souza, campeão brasileiro de 2019. Rogério Venâncio, campeão brasileiro de 2024. Riquelme Silva, vice-campeão em 2025, perdendo apenas para o Gustavo Luiz da Silva. E vamos lembrar, na competição, são 5 competidores por jogo. Então já tem 5. É um time muito forte e quando voltar da lesão, Cody Jesus, multifinalista mundial, e o campeão mundial de 2022, Daylon Swearingen. 2 competidores que pode sentir um pouquinho a falta deles, o elenco do Nashville Stampede, mas não vai fazer feio de forma alguma. Se conseguir encaixar bons touros com os competidores certos, é um time que pode dar um trabalho para o Missouri, para o Kansas City, para o Carolina e tirar essa chance de ser bicampeão mundial do Carolina Cowboys. O Corey e o Daylon não estarão à disposição nessa primeira parte. Como que funciona isso? A equipe do Nashville só vai atuar com esses 5 ou podem fazer, por exemplo, algumas trocas provisórias enquanto esses 2 se recuperam? Como que funciona o regulamento quanto a atletas que estão lesionados e fazem parte do grande time? Bom, ainda tem os competidores reserva, então esses são os competidores principais, a primeira escalação, que, como eu disse, são os competidores que não podem ser transferidos sem autorização da gerência e da equipe técnica. Tem os reservas e os agentes livres. Então o time ainda tem outros competidores que ainda não foram divulgados para o grande público, mas já tem esses 5 garantidos. Se precisar, ainda tem essa janela de transferência onde eles podem contratar mais alguns competidores para completar o elenco na falta desses 2 grandes talentos, que é o Cody Jesus e o Daylon Swearingen. Aliás, o free agent é um termo muito comum no esporte americano, na NFL, MLB, na NBA, tem sempre agente livre, que tem ali a possibilidade de negociar contratos livremente
Alguns podem ser pontos positivos, que podem buscar contratos mais caros, ou outros tentam ali a sobrevivência, porque não estão em bons momentos dentro da carreira. Isso é muito tradicional no esporte americano. Vamos seguir com a equipe do New York Mavericks. Mais uma equipe que estará presente na PBR Teams. Vamos trazer então para você Hudson Bolton, Leonardo Castro, Bob Mitchell, Maurício Gula, Marco Rizzo, Manuelito de Souza e Leandro Zampolo. É um time que os americanos costumam chamar de underdog. Não se vê grandes estrelas, mas quando chega todo esse elenco no fundo dos bretes, sente uma pressão gigante. Hudson Bolton é o Rookie of the Year de 2025, Marco Rizzo, Rookie of the Year de 2026, então já tem 2 estrelas aí. O Leonardo Castro Ferreira, um grande talento do Brasil, está brilhando nos Estados Unidos. O Bob Mitchell foi Rookie of the Year de 2022. Maurício Gula Moreira tem uma genética de campeão impressionante. Manuelito de Souza Júnior, outro grande competidor que pode bater o Clube dos 90 a qualquer montaria. E, é claro, o Leandro Zampolo, que é uma peça muito importante, ajudando a liderar esse elenco. Então é um time que muitas vezes pode não parecer ser grande coisa, mas quando está dentro do brete, no fundo dos bretes, pode ter certeza, vai dar um trabalho. E tem até uma brincadeira interna na PBR. Eles são a pedra no sapato do dono da casa. Na temporada passada, as últimas 5 etapas em que eles enfrentaram os donos da casa, venceu todo mundo. Então é um time muito perigoso, pode sofrer um pouquinho com a inconstância, mas mesmo assim, tem que ficar de olho no New York Mavericks. Vamos agora com o Oklahoma Wildcatters. Na tela, então, do Mundo PBA para você. Bora, então, escalar esse time com os 7 principais nomes. Case Hit, Caden Loud, Eduardo Matos, Marcelo Procópio, Trace Red, Wingson Henrique e Vini Paulo. O que a gente pode esperar dos Wildcatters? Pode esperar grandes mudanças, porque no ano de 2024 foram acrescentados o time do New York Mavericks e o Oklahoma Wildcatters. Então são os 2 times mais recentes e passou por mais uma grande mudança, tirando o J.B. Mooney, bicampeão mundial como técnico, e agora contratando o Greg Rhodes, que já tem competição no rodeio universitário no formato de equipes, que eu acredito que vai ser uma grande vantagem para o Oklahoma Wildcatters. E com esses jovens talentos, Case Hit, Caden Loud, que era do National Stampede, foi o campeão das eliminatórias de 2024 da final mundial. Agora, com essa liderança de um técnico experiente e o reforço de Eduardo Matos, Marcelo Procópio Pereira, Trace Red, Wingson Henrique da Silva e Vini Paulo dos Santos, outro underdog que pode surpreender, porque o Case, típico americano, não solta até os 8 segundos. Caden Loud, ele raramente entra numa enroscada. Muito técnico, consegue manter o seu corpo no centro da montaria. Marcelo Procópio Pereira, um veterano que pode zerar o jogo a qualquer momento. O Vini Paulo, nosso catatal, já passou aqui pela PBR Brasil, está montando demais nos Estados Unidos. E, é claro, Eduardo Matos, um dos nomes mais prevalentes no Brasil alguns anos atrás e agora já ingressou nos Estados Unidos. Pra gente fechar rapidinho, então, as equipes têm o Texas Raiders na tela, então, pra você, amiga e amigo de todo o Brasil. Fechando as equipes do nosso Mundo PBA, vamos trazer a equipe do Texas, esse é o time do New York Mavericks. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o Texas Raiders pra você. Aí, tá aí na tela, Texas Raiders. Vamos então trazer Andrew Alvidres, Dawson Brayton, Brad Fielder, Josh Frost, Daniel Kippen, Cláudio Montanha Jr. e João Ricardo Vieira. Outro time de veteranos montando igual jovens. E Andrew Alvidres, já tem muito tempo que ele está competindo na PBR e ele foi transferido do Missouri para o Texas Raiders nesse off-season. Um competidor muito bom. Precisa perder um pouquinho de massa muscular, que ele é meio durão, mas o menino é monstro. Gente boa demais, o Primo. Mas eu acho que agora na liderança do Texas Raiders vai se dar muito bem. Dawson Branton, competidor um pouquinho inconstante, mas com essa liderança vai conseguir se manter um pouco mais focado, pode dar muito bom. Brady Fielder, não tem o que falar, liderou a PBR mundial por muito tempo, bateu na trave mais um ano de ser campeão mundial. Josh Frost já é campeão mundial da PRCA nos rodeios, então já tem uma fivela de ouro, vai ajudar a liderar junto com o Brady Fielder. João Ricardo Vieira, ele que pertencia ao Texas Raiders quando foi campeão mundial, passou pelo Florida Freedom, agora o bom filho, a casa retorna para fechar a sua carreira com o Texas Raiders. É um time muito bom. Esses veteranos ainda estão com muita lenha para ser queimada.
tem que ficar de olho no Texas Rallers também, porque a experiência, a gente vê aqui no Brasil, a experiência muitas vezes consegue vencer essa juventude. E agora é o seguinte, o Mundo PBA vai trazer um convidado pra lá de especial. É o campeão nacional de 2022, campeão mundial da PBA de 2024, Cássio Dias, dono de uma linda história dentro da PBA Brasil e da PBA Americana. Um dos grandes nomes quando a gente fala do mundo PBA, da PBA, é você, Cássio. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Mundo PBA, Cássio Dias. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando hoje. Ô, Cássio, antes de passar a bola para o Antônio, que acompanha a tua carreira como poucos, tô sabendo que você está num dia a dia corrido, até por isso conseguiu separar um tempinho para falar com a gente. Tá nesse processo final de preparação para a PBA Teams. Como é que estão esses últimos dias aí do Cássio Dias? Estamos bastante ansiosos para começar a temporada do Team Season, estamos treinando bastante. Apesar que o último boi acabou de pular aqui, tô até de espor no pé. Estamos aqui no aquecimento para o primeiro evento agora da PBR Teams. E estamos buscando, estamos querendo chegar ganhando. E, aliás, eu quero agradecer demais ao Cássio, porque é o seguinte, galera. O Cássio estava programado para dizer parte do nosso programa, para bater papo com a gente, só que o Cássio está no período de treinamentos. Então, o Cássio pegou, por isso que ele falou que ele está até com a espora. O homem mal acabou o treino, já pegou, foi correndo, pegou ali a posição onde estava a câmera e está batendo papo com a gente. Muito obrigado, viu, Cássio, por abrir esse espaço junto com a gente, né, Antônio? Muito legal a gente ver o Cássio, que é um fenômeno. Uma lenda. Exatamente. Já é uma lenda. É uma lenda da PBA, não só brasileira, mas mundial, e reservar esse espaço para poder tabelar com a gente, né? Com certeza. Então, Cassinho, muito obrigado. É correria finalizando o Training Camp, porque já no sábado começa a PBR Team Series 2026. E agora minha pergunta é para você. A gente acompanhou o título mundial de 2024, uma temporada gigantesca na PBR Team Series, e começando a Unleash the Beast 2025, na segunda noite, você acaba quebrando a perna, ficou muito tempo fora da arena. Mas pelo que a gente viu agora em 2026, tá voltando a ser o Cássio campeão mundial. Como que tá essa lesão? Tem mais alguma coisa que tá incomodando? Ou já tá 100% e partir para cima dos boi? A gente teve bastante lesão. Essa lesão da perna, eu creio que deixou 5 meses parado, então fiquei 5 meses parado, não montei. Continuei meus treinamentos de corpo, mas queria ter me preparado mais montando touro e assim que eu voltei, já quebrei a mão de novo na temporada de time e já logo depois começou a temporada que eu até ganhei uma etapa, mas não foi um ano muito bom para mim, que eu tava tendo, eu falo para minha esposa, para todo mundo que pergunta, foi um ano de aprendizado. Aprendi bastante, muitas coisas novas e aprendi a lutar comigo mesmo, com a minha própria mente, que era o que atrapalhou um pouco nesse Mundial, agora passado, de 2026, e eu vi onde eu estava errando, vi meus erros, vi meus acertos, onde eu acerto mais, onde eu erro mais. E estou colocando na rota certa o meu futuro, a minha dedicação no que eu realmente preciso fazer, no que eu realmente amo, que é montar touros. E agora, graças a Deus, estou 100% recuperado, estou com uma lesão no joelho ainda, que eu tenho que reconstruir o ligamento, mas isso faz parte, né, da vida do peão. E eu decidi por não optar, por não ficar parado, porque eu ia ter que fazer essa cirurgia e ficar 6 meses parada, e eu ia perder mais um ano de time. Eu falei, esse ano não, esse ano eu vou pra cima com esse machucado, com esses ligamentos que está dentro do joelho estourado, e vamos ver até quando Deus colocar, não, agora eu tenho que fazer a cirurgia, eu vou fazer essa cirurgia, mas por enquanto eu tô focado no Team Season e, se Deus quiser, a temporada individual eu quero entrar quente e forte. Cássio, vamos lá. Você conquista o título mundial de 2024, mas antes também passou por um período complicado de lesões. Você vem para este ano de 2025 e destacou agora a situação de lesões que você acabou tendo, tanto na etapa individual quanto na etapa por equipes. E agora vem preparado para 2026, mas ainda tendo essa
situação de ter a necessidade de reconstruir o ligamento. A gente está trazendo aí imagens suas das competições da PBA no ano passado. Mas eu queria falar, Cássio, sobre o aspecto mental. Porque muitos atletas buscam apoio nos momentos de lesão de familiares, outros buscam o apoio da religião, outros buscam o apoio psicológico, fazem a soma dos três. Mas no seu caso, Cássio, como que você faz para manter essa mentalidade forte? Porque é um ponto que você destacou. As lesões, e às vezes até graves, fazem parte do dia a dia dos competidores. Como é que você prepara a tua mente para esses momentos, de saber lidar até com esses instantes de lesões graves que podem atrapalhar a sequência da carreira e a sequência do ano? Eu tenho uma rocha que é muito forte, que se chama Jesus Cristo, Nossa Senhorinha. Eu sempre estou junto com eles, eu sempre peço, sempre rezo. São Bento, faço as rezas que tem que fazer, eu procuro estar bem perto de Deus. Nesses momentos que a gente sabe que a gente tem que passar, mas é uns momentos difíceis, que você fica muito tempo parado. Então, sua cabeça vai fazer de tudo para falar, não, você não dá conta mais. Eu tive um momento que eu pensei que eu não ia dar conta mais de voltar a montar do jeito que eu montava. Então, passa muitas coisas ruins na cabeça dos competidores. Então, é a hora que a gente tem que estar mais apegado em Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhorinha. Tá apegado com a família também, que a família é um esteio muito grande, ter amigos bons e confiar no processo, que o processo que a gente tem que passar é só a gente mesmo. Então eu me apego muito na religião, na igreja católica, na minha família e penso ser melhor cada dia. Antônio Moraes manda mais uma pergunta para o nosso Cássio. Bom, acabou de passar na tela 98,25, você mandando a roseta no Man-Hater. Me fala, como que foi? Você é o único que nunca caiu do Man-Hater, bicampeão mundial que veio a falecer nesse ano. Mas quando você pegou ele pela primeira vez, foi em Los Angeles, em 2024. O que passou na sua cabeça e nos outros encontros? O que você pensava? É mais uma vez contra o Man-Hater? O que passava na cabeça do Cássio Dias? Eu sempre falei pros meninos, né? Quando esse touro apareceu, os meninos ficavam falando, você tem que montar nesse touro, uma rede e tal. Aí eu falei, calma, vai ter um momento certo e a hora certa. Jesus vai fazer o momento certo de eu montar. Em Los Angeles, quando foi o nosso primeiro encontro, eu tava em quarto de nota. Eu falei, para mim ganhar esse evento, eu vou ter que montar numa rede. Eu falei, então Deus preparou o momento certo e a hora certa. E eu costumo dizer, aquele touro lá, eu montei nele, não tem nem explicação. Foi de alma e coração. Parece que era uma conexão da gente. Quando eu abri a porteira, eu não sentia nada. Eu sentia ele pulando por baixo e meu corpo fazendo o que precisa e ele também fazendo o que ele mais sabia fazer, que era pular. Então era uma conexão muito grande que eu tinha com aquele touro. E todas as outras vezes também que eu montei, eu não senti nada, eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi pedir a porteira e nossa alma, nosso corpo se conectou e fez um espetáculo. Cássio, queria te agradecer demais a você separar um espaço, repito, durante seu período de treinamentos, você pausou ali um rápido instante para conseguir falar com a gente, esse bate-papo muito bom, essa entrevista muito boa. Desejar para você sorte na PBR Teams, sorte na temporada 26-27 também e que você tenha grandes resultados e nós, obrigado. É claro, estaremos aqui na torcida por você. Grande abraço. Muito obrigado, eu que agradeço. Valeu, tá aí o nosso Cássio Dias. Eu posso chamar o povo do time aqui para dar um abraço, mandar um abraço pra galera? Opa, na hora! Manda, chama a galera! Ô, KC! Ei, Guilherme! JW! Coisa que só o ao vivo traz pra gente, galera. Quem sabe faz ao vivo. Exatamente, no intervalo do período de treino, o Cássio tá com o time inteiro treinando, tá chamando toda a galera pra dar um oi pra gente. Aí todo o time, né? Você falava muito a temporada do Cássio, enquanto o Cássio ajeita ali a galera, você falava muito, né, Antônio, do desempenho e da sua expectativa também pro Cássio dessa temporada. Com certeza. Ele ainda está lidando com essa lesão no joelho, que é caso cirúrgico. Mas o Cassinho foi campeão mundial com 5 fraturas na coluna, 3 costelas fraturadas, a mão direita também quebrada, que voltou a fraturar na temporada de 2025. Mas a gente sabe,
fazendo parte do Kansas City Outlaws, é o All Grit No Quit, é o lema do Kansas City Outlaws. E olha aí, a turma. Olha o time todo reunido aí, ó. Heitor Ferreira, J.W. Hart, nosso Leão, Sabão, Guilherme Marque, campeão mundial. How y'all doing, boys? Mr. J.W., how are you, sir? Colton, tio Guilherme. Ele consegue ouvir bem a gente? Diga aí, Antônio, diga aí. Hey, Colton. Yes, sir, we can hear y'all loud and clear. All right. I don't think they can see us, but... Ô, tio Guilherme, bom? Como você tá? Bom demais, senhor. Joia, como que tá os Preparado times? pra semana. Se Deus quiser, vamos ter uma temporada de muito sucesso. Bom demais, ó. Todo o Brasil na torcida pelo seu time, pelos meninos, o Maicon, o Cássio, o Natanael, o Heitor, o Eric, Sandrão, os americanos também. Boa sorte pra vocês. Vamos pegar firme porque Kansas City Outlaws, all grit, no quit. Yes, sir. Thank you. Obrigado. Obrigado. Thank you very much, Mr. J-Dub. Cássio, valeu demais, cara. Você trouxe todo o time, velho, na preparação aí final. Brigadão, viu, Cássio? A gente é fã de você, cara, mas agora o fanatismo só aumentou, cara. Você juntou a equipe inteira num período de treinamento. Tu é brabo, homem. Pois é. Um abraço, Sandrão. Abraço, Cássio. Muito obrigado por abrir esse espaço aqui junto com a gente. Cássio, boa sorte na temporada. Valeu. Que demais, hein? Cássio Dias, no final da entrevista... Não, porque aí a gente explica novamente. Ele tá treinando com o time inteiro. E aí, como tava todo mundo ali perto, chamou todo mundo e todo o time brasileiro, americano, tava lá presente. E é o seguinte, no último final de semana, galera, a PBR esteve presente no 4º Ijaci Rodeo Festival, no estado de Minas Gerais, parte sul ali de Minas, né? A competição faz parte do PBR ACF Tour, série de eventos produzidos e organizados pela ACF do Brasil e que fazem parte da maior liga de montaria em touros do mundo, contando pontos para o ranking nacional e internacional. E o campeão deste ano foi o mineiro Álvaro Ariel. Vamos trazer então a classificação e os pontos, porque nós tivemos o Álvaro Ariel de Tumirim com 340,25, João Marcel Marrafon 338,20, Adenilson dos Santos, 337,80, Marcos Vinícius dos Santos, 261 pontos e Lucas Araújo, 254,90. Rápido resumo, meu caro Antônio Moraes, dessa etapa da PBR ACF Tour. Já começando com o Lucas Araújo, ele que foi finalista do Iron Cowboy Americana, um super talento, assim como o Marcos Vinícius dos Santos, que vem brilhando e subindo no ranking da PBR Brasil. Adenilson dos Santos, top 10 do nosso Brasileirão, consegue mais um pódio, terceiro colocado em Ijaci, mas o grande campeão Álvaro Ariel já teve os seus encontros nos Estados Unidos no formato de times ao lado do Carolina Cowboys e também do Texas Rattlers e, como sempre, brilhando aqui na sua casa. O mineiro brilhando em Ijaci, Minas Gerais. E a gente espera sempre grandes montarias desses competidores, porque é a CF do Brasil junto com a PBR Brasil. É uma dupla de muito sucesso, ajudando a revelar grandes talentos. Thales Xavier, o Adenilson dos Santos, Felipe Barbosa, que é um nome que quebrou a perna, mas a gente vai falar muito desse jovem talento da Rondônia para o mundo. E a gente está muito feliz com essa parceria da ACF com a PBR Brasil, que ele continue um excelente trabalho, revelando novos talentos para o Brasil e o mundo. Para a gente já partir para a parte final do nosso programa, vamos dar expectativa de São José do Rio Preto, nossa próxima etapa. 4 dias de transmissão, hein, galera? Então, nós teremos mais uma etapa da PBR Brasil na tela do Band Esportes. O que a gente pode esperar de São José do Rio Preto, Antônio? Mais um ano de um dos maiores rodeios do Brasil e o maior campeonato do planeta. Paulo Emílio, ele que é... Lembra do Touro Bandido? Sim. Proprietário do Bandido. Ele produz esse gigante evento e faz parte desde o início da PBR Brasil. De 2006 até 2016 tivemos a etapa realizada em São José do Rio Preto. Voltamos em 2025 e agora 2026 vai ser um espetáculo à parte, porque se junta São José do Rio Preto, PBR e Paulo Emílio, só pode dar certo. Dias 9, 10, 11 e 12 de julho ao vivo no Band Esportes. Vamos anotar na agendinha, aquela nossa agendinha, então lá. Quinta-feira, 9 da noite, ao vivo no Band Esportes.
E na sexta-feira? Qual que é o horário da sexta-feira? É o mesmo horário. 9 horas da noite, então quinta e sexta, 9 horas da noite ao vivo no Band Esportes. E no sábado teremos às 8h30, é meia horinha mais cedo. E no domingo, para fechar, e domingo também mais cedo, 6h30. Então, quinta e sexta, às 9 horas da noite. Sábado, 8h30 da noite. E domingo, um pouco mais cedo, 6h30. Você vai acompanhar os 4 dias de competição. 4 dias porque temos rodadas a mais, certo, Antônio? Com certeza. Então, serão 4 dias de competição, 5 rounds. O domingo de final, é claro, vai ter a disputa semifinal, o round número 4 e a grande disputa valendo o título do Rio Preto Country Bulls. O 5º round e disputa final vai ser eletrizante. Cladson Rodolfo é atual campeão de 2016. Rubens Barbosa está querendo ser bicampeão dentro da etapa de Rio Preto. Vamos ver quem leva a melhor. Exatamente. Antônio, grande abraço, meu caro. Muito obrigado, prazer imenso estar de volta e semana que vem tem mais. Exatamente. Lembrando que amanhã estaremos juntos na tela do Band Esportes, quinta, sexta, sábado e domingo, com a etapa de São José do Rio Preto. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Valeu, galera. Aquele abraço. Tchau.